Capítulo 14 do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. Resistência à mudança. Conhecê-lo como ele nos conhece, até que alcancemos esse alvo, não devemos nos dar por satisfeitos. Irmão, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 ao 14. Se quisermos ir atrás da marca ou do resultado do chamado celestial de Deus na nossa vida, a primeira coisa que devemos colocar em nosso coração é que ainda não aprendemos ou alcançamos essa marca. Ainda não estamos aperfeiçoados e temos que continuar mudando e crescendo. Paulo escreveu 2 textos do Novo Testamento e fundou muitas igrejas entre os gentios. Seu ministério atingiu o mundo todo. Mesmo assim, no final da vida, ele declarou: "Não penso que eu mesmo já tenha alcançado." Paulo não estava satisfeito. Ele não se daria por satisfeito até que alcançasse o alvo do chamado celestial de Deus. Vemos que o mesmo se passou com Moisés. Ele tinha um ministério tremendo, uma congregação de 3 milhões e participou de acontecimentos milagrosos e maravilhas como ninguém mais no Velho Testamento. Apesar disso, Deus disse que Moisés foi o homem mais humilde, com um espírito de aprendiz da terra. Contudo, ele não julgava saber tudo, mas prosseguiu indo adiante em direção ao chamado celestial de Deus. Para que possamos crescer e mudar, temos que ter um espírito de aprendiz. A segunda coisa que temos de fazer para alcançar o alvo do chamado celestial de Deus é esquecer as coisas, vitórias e derrotas que ficaram para trás. Vamos olhar outra vez o que está escrito em Isaías 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Todo mundo concorda que se nós apegarmos às falhas, às rejeições e ao pecado do passado, ficaremos impedidos de seguir em diante com Cristo. Entretanto, os triunfos do nosso passado também podem nos segurar no passado. Se tivermos muito autoconfiantes e seguros de si e começarmos a depender das conquistas do passado como apoio para validar nossas ações, perderemos o que Deus está fazendo no presente. E é exatamente isso que Deus afirma em Isaías 43. As coisas passadas a eles pertencem. Para alcançar o alvo do chamado celestial que está adiante de nós, temos que estar prontos a deixar a maneira pela qual Deus se moveu através de nós no passado. Como Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vivemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora reconheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Está lá em 1 Coríntios 13, do 11 ao 12. A criança não está errada, ela é apenas imatura. Quando tinha 5 anos de idade, para mim, o mundo era perfeito. Era feito de carrinhos, toncas, blocos de Lego e o meu grande feito era recitar o alfabeto de cor. Eu observava os fatos da vida como se estivesse olhando através de uma lente embaçada. Eu não conseguia ver as coisas claramente porque não tinha maturidade suficiente para entendê-las. Quando eu fiz 18 anos, os carrinhos já eram coisa do passado. Naquela fase, passada algum ano de amadurecimento, eu consegui ver através de uma lente um pouco menos opaca, embora ainda não totalmente clara. O nível da minha capacidade de entendimento havia aumentado. Se um rapaz de 18 anos age como um garoto de 5, algo não está normal. À medida que crescemos, esquecemos ou desfazemos dos comportamentos e modos de pensar infantis, porque eles já não são mais úteis nem funcionam para suprir outras necessidades e prazeres. Da mesma forma, ao crescermos nas coisas de Deus, assim como mudarmos na fase da vida, devemos abandonar as coisas do passado, o tempo de maturidade.
Paulo está dizendo que agora vemos vagamente o modo como Deus age e sua glória, mas à medida que buscarmos alcançar seu chamado celestial, veremos cada vez mais claramente, até vermos Deus face a face. Em outras palavras, vamos conhecê-lo assim como ele nos conhece. Segunda parte do capítulo 14. Qual a marca ou alvo desse chamado celestial? Paulo dá essa resposta no verso anterior ao do chamado celestial em Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. O alvo desse chamado celestial de Deus é nos tornarmos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, conhecê-lo como ele nos conhece, até que alcancemos esse alvo. Não devemos nos dar por satisfeitos, não devemos nunca deixar de buscar o coração de Deus. Em resumo, primeiro precisamos entender que temos que alcançar a marca do chamado celestial e segundo, temos que esquecer as coisas do passado. A terceira coisa que devemos fazer para alcançarmos a marca do chamado celestial de Deus em nossa vida é prosseguir para o alvo. Prosseguir significa que haverá resistência ou pressão. Existe uma oposição ao conhecimento de Deus. A maior ameaça do diabo é uma pessoa moldada à imagem de Jesus Cristo. As forças das trevas lutarão contra isso mais do que contra qualquer outra coisa. Quando alguém foi moldado à imagem de Cristo, não vive mais para si, mas para aquele que vive nele. Ele passa a viver no nível mais elevado nos caminhos de Deus. Por isso, Paulo diz que para que pudéssemos conhecê-lo, precisamos conhecer a comunhão de seus sofrimentos. O sofrimento da carne leva à morte do ego, que por sua vez produz uma vida ressuscitada. Em 1 Pedro 4, do versículo 1 ao 2, lemos: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também dos mesmos pensamentos, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Aqueles que sofreram na carne cessaram de pecar, são os que têm o caráter de Cristo operando neles. Este é o alvo que devemos perseguir. Quais são os sofrimentos de Cristo? Há muito mais entendidos nessa área. A religião perverteu essa palavra a ponto de muitos a evitarem. Sofrimento não é morrer de alguma doença ou não ter dinheiro para pagar as contas, não é ficar sem comer durante semanas para tentar impressionar Deus com seu sacrifício. Sofrimento não é sacrifício, é obediência. Pedro aborda a questão do sofrimento no verso 2, que diz: para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O significado de sofrimento de Cristo é seguir o caminho de Deus quando nossa mente, emoções ou sentidos físicos nos empurram para o caminho do conforto ou do prazer. Também é o conflito que enfrentamos quando Deus nos manda seguir um caminho, mas os nossos amigos, parentes e colegas de trabalho querem seguir por outro. Geralmente isso acontece com todas as pessoas mais próximas de nós. Todos temos exemplos clássicos disso, quando Pedro discordou de Jesus sobre sua morte e sepultamento. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pense nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Está em Mateus 16, do 21 ao 23. Jesus disse aos discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém para sofrer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, obviamente, não ouviu a parte sobre ressuscitar, ou não teria sido tão afetado pelas declarações de Jesus sobre sua morte. Imagino Pedro pensando comigo: espera aí, o Senhor é o Messias. Ele acabara de ter essa revelação, que vai estabelecer o reino e restaurar Israel. Deixei meus negócios, minha esposa, minha família para segui-lo. Perdi os amigos, investi meu tempo, construí uma reputação.
Os líderes da sinagoga acham que o Senhor está louco. Os jornais estão sempre publicando artigos sobre as suas controvérsias. Muitos teólogos respeitados acham que o Senhor é um herege e agora o Senhor está dizendo que vai morrer? Como é que eu fico? Todo esse tempo investido no Senhor e agora está tudo acabado? É tudo que me resta, é uma reputação arruinada? Neste momento ele explode. Não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso. É a minha paráfrase. Jesus tinha que mostrar rapidamente a Pedro que ele estava pensando como os homens do mundo pensavam. Parte 3 do capítulo 14. Jesus tinha que mostrar a Pedro rapidamente que ele estava pensando como os homens do mundo pensavam. O mundo é treinado por Satanás, o Deus com D minúsculo desta era, segundo Coríntios 4:4, para buscar seus próprios interesses. O reino do céu é exatamente o oposto. Portanto, para cumprir a vontade de Deus, temos que ir contra o fluxo da humanidade, mesmo que isso signifique que temos que ir contra um irmão em Cristo, cuja mente ainda não está renovada pela vontade de Deus. Pedro não era um homem mau, mas o seu pensamento sobre aquela questão estava moldado pelo mundo e não por Cristo. Outro exemplo é aquele dos filhos de Israel espionando a terra de Canaã. Eles estavam no deserto mais de um ano, quando Deus mandou que Moisés enviasse-os para espionar a terra prometida que lhe daria. Moisés escolheu 12 líderes, um de cada tribo. 2 deles eram Josué e Calebe. Quando voltaram da missão, eles apresentaram relatórios conflitantes sobre o que viram e sobre o que deveriam ser feito. 10 homens disseram: o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas muito grande. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Néguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Está lá em Números 13, do 28 ao 32. Mas Calebe e Josué trouxeram um relatório diferente. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Está em Números 13, 30 e capítulo 14, do 8 ao 9. Os 12 foram juntos e viram as mesmas coisas, viram a mesma terra, as mesmas cidades e o mesmo povo, porque 10 deles voltaram com a visão e 2 com outra. Depois disso, Calebe e Josué tinham outro tipo de espírito que os seguiam com integridade. Números 14, versículo 24. Em outras palavras, eles não seguiram os desejos dos homens, mas a vontade de Deus. Esta é a chave para entendermos porque os 10 líderes viram as mesmas coisas de um modo diferente de como Josué e Calebe viram. Os 10 estavam mais preocupados com seu conforto, sua segurança e com suas famílias do que com o que Deus queria. Eles viviam de acordo com o desejo dos homens e não a vontade de Deus. A vida deles era régida pelo que afetava e não pelo reino de Deus. O mesmo valia para o resto do povo que murmurava: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Está lá em Números 14, do 2 ao 3. Eles estavam mais preocupados com o que seria o melhor para si próprios do que em fazer o que Deus queria. Como resultado, eles nunca viram a terra prometida, nem cumpriram o chamado celestial de Deus para a sua vida. Josué e Calebe, contudo, queriam prosseguir. A resistência que enfrentaram veio dos seus próprios irmãos. Veja o que seus próprios irmãos queriam fazer. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, Josué e Calebe. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Está em Números 14, 10. O sofrimento que Josué e Calebe enfrentaram foi a resistência de seus próprios irmãos, que não tinham mente renovada, as quais ainda estavam moldados para pensar e ver as coisas como o mundo vê.
Paulo afirma que deveriam esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo da suprema vocação de Deus. Leia outra vez o que diz Isaías do 43, do 18 ao 19. Esqueçam o que foi feito, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O problema com os filhos de Israel é que eles estavam olhando para trás, para o tempo no Egito, quando seus estômagos estavam cheios e onde havia certa estabilidade. E mesmo tendo sido escravos no Egito, os que estavam enfrentando naquele momento que lhe parecia muito mais difícil do que a escravidão. É muito triste, mas para que ainda aconteça nos dias de hoje, muitos preferem continuar na escravidão a prosseguir em direção à vontade de Deus. Quarta parte do capítulo 14. É um triste fato, mas que ainda acontece hoje em dia. Muitos preferem continuar na escravidão a prosseguir em direção à vontade de Deus. Eles têm mais medo da mudança à sua frente do que o ambiente familiar de opressão no qual se encontram no momento. Outros estão satisfeitos com o que Deus fez no passado e não têm vontade de prosseguir em direção a novos desafios. A vontade de Deus trará vida e liberdade, e é o único caminho para a verdadeira realização. Entretanto, prosseguir em direção ao chamado celestial parece impossível ao olhar humano. Deus disse que faria uma coisa nova, mas que ela brotaria do deserto. Em outras palavras, à medida que seguimos o Espírito de Deus até onde Ele queira, seremos levados ao que nossos olhos parece ser um deserto impossível. Porém, o que parece impossível para os homens é possível para Deus. Meu amigo cristão, não interrompa sua busca por Deus quando enfrentar resistência. Ele não vai levá-lo para lugares fáceis, mas para lugares difíceis, porque quanto maior a batalha, maior será a sua vitória. Se você ama a sua vida, você vai desistir quando chegar ao lugar difícil, vai interromper a busca e se acomodará no estilo de vida infrutífero. E a única forma de assegurar que estar por vir adiante é perdendo a sua vida. Em Apocalipse 12:11, lemos que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Os que estavam preocupados consigo mesmos do que com a vontade de Deus são aqueles que amam suas próprias vidas, aos quais Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16:25.